Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar a mente de cada um. Eu peço, suplico a Deus para que onde quer que a palavra dele chegue também o reino de Deus. Nós começamos a falar sobre o reino de Deus ontem e vamos continuar nesse tema durante o tempo que for necessário. Mas o que eu queria que você soubesse é o seguinte: você tem que ter consciência disso. Jesus foi preparado, veio preparado para reinar neste mundo. Claro que não é reinar, não é tomar o lugar dos imperadores. Não por enquanto. Mas ele veio para reinar dentro dos corações. Sabe? O coração enganador, o coração cruel, mau. Esse coração que é rebelde à vontade de Deus, o Senhor Jesus quer reinar dentro dele, para fazer-nos entender, para dirigir, conduzir o nosso coração de acordo com o coração dele. O próprio Deus falou, através dos profetas, que daria para nós um novo coração. Isso acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe um novo coração. Um coração que entenda a Deus, que entende Deus e que segue a vontade de Deus e que se submete à palavra de Deus. Eu sei que é muito difícil, há pessoas que dizem, o bispo, aquilo que eu não quero fazer, como Paulo falou, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço, e o que eu quero fazer eu não consigo. Por quê? Porque tem um coração rebelde dentro dela. O coração não deixa, o coração grita, esperneia, sabe aquela criança rebelde, birrenta? Assim é o coração humano. Então, o que eu queria que você tivesse consciência é que no mundo, neste mundo, desde o dia, o momento em que Adão e Eva recusaram obedecer à palavra de Deus, à voz de Deus, então o mundo que eles cuidavam, que eles dominavam, foi entregue na mão daquele que o tentou e ganhou naquele momento. Ganhou a simpatia deles. E com isso, Adão e Eva entregaram de bandeja o reino deste mundo ao diabo. E o que nós temos visto aí é o reino do diabo, em todo o mundo. Em todo o mundo. Desde o dia em que Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Quer dizer, o mundo foi gerado em cima de uma rebelião abominável. Porque neste mundo só existia, quando Deus fez os céus e a terra e colocou o casal no jardim do Éden, então Deus esperava que viesse nascer uma humanidade humana, dócil, submissa, humilde à sua palavra. Mas desde aquele dia, eles
entregaram para o diabo. E o diabo vem dominando. Por isso que as pessoas dizem assim, mas eu quero seguir Jesus, mas é difícil porque, sabe, aquilo que eu quero fazer, que é a vontade de Deus, eu não consigo. E o que eu não quero fazer é justamente o que eu faço. Por quê? Porque essa pessoa é dominada pelo seu coração. Então, saiba de uma coisa, amiga e amigo. Eu falo isso com toda a minha convicção, consciência e de todo o coração para você que tem procurado viver na verdade, pela verdade, na justiça e pela justiça. Neste mundo, só há 2 tipos de reino. 2 tipos de reino. O reino da luz e o reino das trevas. Ou você, eu, nós estamos vivendo no reino de Deus, o reino da luz, ou nós estamos vivendo e servindo o reino das trevas. Qual o reino que você está vivendo? Você vai dizer, não, eu estou vivendo no reino da luz. Mas você faz a vontade de quem? Do reino da luz ou do reino das trevas? Se você faz a vontade do reino da luz, você faz a vontade do reino da luz, você verdadeiramente está vivendo no reino da luz, no reino de Deus. Porque o reino de Deus é espiritual, assim como também o reino do diabo é espiritual. São 2 reinos espirituais. Ninguém pode estar um pouquinho no reino de Deus e um pouquinho no reino de Satanás. Não dá. É impossível isso. Ou nós estamos no reino de Deus, ou estamos no reino do diabo. Mas, para você chegar à conclusão do reino em que você está vivendo, é só você avaliar a vontade de quem você tem feito. A vontade de Deus ou a vontade do diabo? A vontade da luz ou a vontade das trevas? É simples. Para você se autoanalisar, avaliar. Eu tenho o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo verdadeiramente já está no reino da luz. Porque é impossível uma pessoa estar no reino da luz, impossível uma pessoa estar no reino da luz e agradar o reino das trevas. Impossível. Assim como também é impossível uma pessoa que está no reino das trevas querer agradar o rei do reino de Deus. Porque são 2 reinos conflitantes. Não há neutralidade, não há meio termo. Não há meio termo. Não há espaço para um e outro ao mesmo tempo. Não há. E com isso, imagine você na sua casa. Na sua casa. Então, na sua casa, tem você que é a esposa, a mãe, que é dedicada, que é fiel ao seu marido, aos seus filhos, à sua família. Você vive com temor a Deus, claro, você está servindo ao rei do reino de Deus. Mas, por exemplo, o seu marido é rebelde. Seu marido vive no reino das trevas. O reino, por exemplo, da traição, da rebeldia. Você, como mulher,
você sabe reconhecer a dor de uma traição. A dor de uma traição, não é? Quem é que gosta de ser traído? Quem? Não existe quem... eu amo ser traído. Não, não existe isso. E quem está no reino de Deus, quem está vivendo no reino de Deus, odeia a traição. Ora, se nós humanos odiamos a traição, imagine Deus, que deu o Filho dele para morrer por nós. E nós, se o rejeitamos, se negamos servi-lo, como Deus deve se sentir, não é? Pensa bem, como Deus deve se sentir sendo traído por essa humanidade injusta, cruel. Então, o que Deus pode fazer? O que ele podia fazer, ele já fez. Por você, por mim, por cada um de nós. Ele amou ao mundo de tal forma, de tal maneira, com tamanha intensidade, que só ele tem, de forma que ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era o Filho dele, para morrer por nós. E ainda assim, quantos estão a rejeitá-lo, não é? Então, o reino de Deus, minha amiga, meu amigo, é assim. É o reino em que você vive na justiça. Aqui está escrito na Bíblia que o reino de Deus é justiça, é amor. Não é amor emotivo, aquele amor coração. Não, é um amor puro, verdadeiro, que a pessoa se entrega não só por um tempo, mas por todo o tempo. Então, o reino de Deus é amor, é justiça, é paz. É paz. No reino de Deus, a gente tem alegria. Então, quem vive no reino de Deus tem paz dentro de si. Às vezes, é mal casada ou mal casado e não vive essa paz porque tem um mal do seu lado. E tem que tolerar, né? Tem que aceitar aquela criatura. Não pode jogar fora. Imagine se Deus fosse matar todos os rebeldes. Não dá. Então, não teria gente suficiente no mundo para cuidar da terra. Mas a verdade, a bem da verdade, é o seguinte: só existe o reino da luz e o reino das trevas. E o ser humano ou vive no reino da luz ou vive no reino das trevas. É por isso que Jesus, quando saiu para pregar o evangelho, a primeira palavra que ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Aleluia. É chegado até vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus é chegado àqueles que são humildes e que acatam e que se submetem ao convite de Deus. É chegado até você o reino de Deus, minha amiga, meu amigo. E quem resolve entrar no reino de Deus é cada um de nós. Porque Deus não impõe o reino de Deus. Ele não impõe o seu reino a nós.
Ele não impõe a vontade dele a nós. Não. Ele nos apresenta o reino de Deus. Então, quem desejar entrar no reino de Deus, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Mas é bem-vindo e vive em paz, em harmonia com Deus. Você não pode ter paz com o ser humano se você não tem paz com Deus. Eu penso assim, eu creio assim. Se eu tenho paz com Deus, então eu vou ter paz com os familiares, eu vou ter paz com as pessoas. Embora que nem sempre as pessoas aceitem, mas eu tenho paz. Elas podem não ter paz, mas eu tenho paz. Mas eu queria que você tivesse essa consciência. O reino de Deus está à disposição de todos os que querem viver uma vida justa, correta, na verdade. Aí sim, quando a pessoa quer, ela paga o preço, ela entra e nunca mais ela vira as costas para o reino de Deus. Amanhã nós vamos tratar mais a respeito disso. No reino de Deus não há divisão, infidelidade. No reino de Deus não há guerra. O reino de Deus é o reino de paz. Deus fala que os ímpios não terão paz. Quer dizer, quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que servem ao reino das trevas. Quem serve o reino das trevas é ímpio e não tem paz. Mas quem serve o reino de Deus, ao rei do reino de Deus, esse tem paz. Graças a Deus. Se você não tem paz, é porque o reino de Deus ainda não entrou dentro de você. Você não aceitou, porque somos nós que decidimos aceitar o reino de Deus ou rejeitá-lo. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. É chegado até você o reino de Deus. O que você quer? Bicho, eu quero o reino de Deus. Não é só, eu quero. Você tem que fazer aliança com o rei do reino de Deus, que é Jesus. E essa aliança custa o seu coração. Você tem que dar o seu coração para ele, para que ele possa te dar um novo coração. Deus abençoe e até amanhã e tenha um domingo extraordinário. Que hoje, onde quer que você vá, qualquer igreja que você for, não importa a denominação, mas que você entre no reino de Deus e curta o reino de Deus desde agora e para sempre. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.